que as pessoas estão com fome, que as pessoas estão desempregadas, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estavam morrendo na pandemia. E o cara chega pra você e fala que você falhou com ele porque não protegeu a família dele de investigação, de rachadinha. E no fundo, na verdade, aqui o grande problema é o medo da investigação chegar nele. Oi, afinal, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Aqui é mentira. 100% mentira, tá? É o seguinte, como é que surgiu essa história de 90 bilhões do que... Empréstimo consignado. 90 bilhões são todos os empréstimos consignados feitos no Brasil no ano de 2023. Aí ele coloca, né? Ele colocou a Daniela Lima, en passant, rapidão ali, botou, e aí a Daniela Lima soltando esse número, 90 bilhões. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. Aí você pode jogar aí no Google esse título aqui, tá? Investigações avançam sobre empréstimos consignados no INSS. Só em 2023 foram 35 mil reclamações. Você vai achar a matéria da Daniela Lima completa. E aí você vai entender o que realmente a Daniela Lima falou. Então aí ela disse, em determinado trecho, só em 2023 o volume total de empréstimos consignados liberados no Brasil foi de 89 bilhões de reais, segundo a auditoria do TCU. Este valor reflete todas as negociações feitas naquele ano. O trabalho agora é depurar nesse montante o que foi de fato pedido e autorizado pelo beneficiário daquilo que não foi. Mas ela mesma já disse que são 35 mil reclamações no ano e a gente já sabe que o Brasil tem 23 milhões de aposentados. Então, a fraude ela atinge mais ou menos 0,1% dos aposentados, tá? É mais ou menos 1 a cada 1.000. Bem, se você jogar essa proporção sobre os 90 bilhões, que é o total de empréstimos consignados, você teria mais ou menos que a fraude geraria em torno de 136 milhões de reais. Então, o vídeo ele é recheado desse tipo de molecagem, de falta de honestidade. Agora é o seguinte, eu vou colocar um trecho dele falando por 1 minuto seguido e eu peço que vocês tenham paciência para assistir esse trecho de 1 minuto, para entender o que ele disse, e aí eu vou mostrar como é que ele mentiu descaradamente. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque. Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. Aqui, pessoal, ele tocou no ponto nevrálgico da coisa toda, tá? Essa revogação que aconteceu em 2022 da norma que estabelecia o recadastramento dessas entidades anualmente e etc. Ou seja, foi essa lambança feita em 2022 que detonou tudo, que escancarou as portas para fraude. Agora, ele diz no vídeo que foi a esquerda que fez essa mudança. E aí, ele mente descaradamente, porque ele esconde de vocês toda a história do que aconteceu, tá? Primeiro, na pandemia,
em dia 30 de março de 2021, o Bolsonaro sanciona a Lei 14.131. Vocês podem pesquisar, tudo que eu tô falando aqui vocês podem pesquisar, tá? Nessa lei, assinada pelo Bolsonaro, dia 30 de março de 2021, o Bolsonaro tá lá tomando algumas medidas relacionadas à pandemia, e uma dessas medidas é acabar com aquela obrigação de revalidar o desconto anualmente, né, a cada ano, e passar essa obrigação para o prazo de 3 em 3 anos. Ou seja, que ele já abriu uma primeira porta para fraude. O Nicolas não fala nada disso aqui no vídeo dele. E aí, enfim, a gente chega a famosa lei de 2022, que escancarou as portas do país para essa fraude. Tá? Essa lei era 14.438, do dia 24 de agosto de 2022. E olha só, o Bolsonaro nela, essa lei é assinada, sancionada e assinada pelo Bolsonaro, e procurem o artigo 18 dessa lei. E aí tá lá, dizendo assim, ficam revogados. E aí discretamente, lá embaixo, né, a última coisa, inclusive, a última linha que tá aí na tela, tá assim, parágrafo 6º do artigo 115 e tal. Era esse dispositivo que dizia lá que de 3 em 3 anos tinha que renovar a autorização e tal. E o que o Bolsonaro está fazendo, né, o que está na tela agora é o Bolsonaro acabando com essa obrigação de renovar a autorização das consignações de 3 em 3 anos. Tá? Então, o que vocês estão vendo na tela aqui é um crime cometido pelo Bolsonaro, tá? A assinatura dele aí na tela. Brasília, dia 24 de agosto de 2022. Ano 201 da Independência e 134 da República. Jair Messias Bolsonaro. Então, só recapitulando o que eu falei, na Lei 14.131, do dia 30 de março de 2021, lá na pandemia, Bolsonaro acabou com a obrigatoriedade de revalidação da autorização anual e passou para 3 em 3 anos, ou seja, já facilitou a vida de quem estava fraudando. E depois, no dia 24 de agosto de 2022, tudo que eu tô falando aqui, joga o número dessas leis, pesquisa você mesmo. Eu dei aqui todo o caminho das pedras. Dia 24 de agosto de 2022, o Jair Bolsonaro sanciona sem veto. Ele podia ter vetado isso, pessoal. E ele não veta. Ele sanciona, ele faz virar lei que não tem mais prazo para revalidação. Não precisa revalidar nunca. Ele escancarou as portas da fraude no Brasil. Eu também sempre destaco, tá, que até o momento a Polícia Federal e a CGU indicam como o maior ladrão desse esquema um procurador-geral do INSS, chamado Vigílio Filho. O sujeito teria recebido praticamente aí 12 milhões de reais, e eu ressalto que esse sujeito foi indicado ao cargo de procurador-chefe do INSS em 2020, tá? Pelo advogado-geral da União do governo Bolsonaro, senhor Bruno Bianco. Então tá aí a foto do Bolsonaro com o Bruno Bianco Leal, que era o seu advogado-geral da União. Foi esse sujeito que nomeou o maior corrupto do INSS para o cargo de procurador-chefe. Eu também gosto de destacar outra coisa. Parece inofensivo que o careca do INSS, até o momento é o principal intermediário do dinheiro, mais de 50 milhões de reais passaram na mão desse cara. Pode até parecer inofensivo que esse cara doou apenas R$1 para a campanha do Bolsonaro em 2022, mas eu já falei que isso era uma corrente que havia na época da eleição, que eles achavam que se todo eleitor do Bolsonaro doasse R$1, então todo mundo teria um comprovante de que doou R$1 pro Bolsonaro, e aí vamos supor que eles tivessem 80 milhões de comprovantes. E na urna parecesse que o Bolsonaro só teve 53 milhões de votos. Então isso seria o comprovante da fraude, ou seja, eles teriam, no fundo, a doação de R$1 de Pix pro Bolsonaro serviria como quase um comprovante de voto no Bolsonaro. Eles falavam isso, inclusive, nessas correntes de WhatsApp. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: o careca do INSS era bolsonarista da gema, era bolsonarista feroz, participava até de corrente de bolsonarista e falando em fraude de eleição e etc. Tá? Então, você veja que os dois maiores operadores do esquema eram ligados ao bolsonarismo. E aí eu considero uma situação revoltante isso, ou seja, esse ministro indicado pelo Lula desmonta o esquema que estava funcionando há anos, tem todas as digitais do Bolsonaro, como eu expliquei aqui no vídeo, e aí vir um cara de pau, um moleque, cara de pau mentiroso desses, e distorcer completamente a situação. Enfim, cabe a vocês agora espalhar esse vídeo ao máximo, então compartilhe isso aqui no WhatsApp, etc, e vamos levar a verdade para o maior